Estamos de volta à Tribuna Livre ao vivo, são 7 horas e 22 minutos, o tempo passa rápido, né? Começamos 6 horas da manhã, já são quase 7h30 da manhã. Muito obrigado a você pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Hoje é terça-feira e como você sabe, toda terça-feira tem Escritório do Tribuna. Sempre um tema que está muito ligado à nossa vida, à vida da grande parte das pessoas e um profissional aqui para fazer a gente entender um pouquinho, afinal... Todo dia eu aprendo aqui no programa, todo dia você aprende e a gente aprende juntos. Então vamos hoje para o nosso tema, o nosso escritório de hoje. Pois bem, olha, você sabia que 68% dos brasileiros estão endividados e que 30% desses consumidores têm dívidas que ultrapassam 3 meses de renda delas próprias? Esse cenário preocupa, pois o superendividamento pode levar a consequências muito graves, como perda de crédito e bem-estar financeiro e o bem-estar pessoal da pessoa. O drama que uma pessoa enfrenta quando está num processo de superendividamento e que não tem uma perspectiva nem a curto nem a médio prazo para resolver o problema. E sobre esse assunto eu converso com o advogado Dr. Eduardo Oliva. Acertei o sobrenome, né? Acertou. Que está aqui com a gente, veio logo cedo para poder fazer a gente, nos ajudar a entender melhor esse fato. Bom dia, doutor. Bom dia, Nilvan. Bom dia a todos os telespectadores da TV Arapuã. É um grande prazer estar aqui novamente e desta vez para tratar de um tema tão atual e tão importante, né? Que acomete aí, como bem dito, mais de 50% da população brasileira, que são as dívidas. É preocupante termos essa fração gigantesca de pessoas num processo de superendividamento, que não é só a questão financeira, mas termina se transformando num problema familiar, psicológico, social e tudo mais? Exatamente. É extremamente preocupante, Nilvan, porque é uma questão que a gente pode dizer que traz até uma noção de saúde pública, digamos, né? Porque as dívidas, elas não afetam só a questão financeira, mas elas acabam ultrapassando para uma questão mental e psicológica dessas pessoas. E aí, sensível a essas peculiaridades, né? Foi promulgada uma lei no ano de 2021, que é a Lei 14.181, que é popularmente conhecida como Lei de Superendividamento. Certo. E essa lei, ela é caracterizada, ela é usada quando as pessoas, os consumidores, eles não têm mais condições de pagar as suas dívidas atuais e futuras, sem que isso comprometa o seu mínimo existencial, ou seja, o básico para esse consumidor sobreviver. Na prática, na prática, o reflexo? Bom, na prática, o que acontece? Vamos dar um exemplo, claro. Um exemplo. O consumidor, ele, ciente dessa impossibilidade de pagar suas dívidas, ele elabora um plano de pagamento, isso auxiliado por um contador especialista na área, e ele ajuiza uma ação de repactuação de dívidas. Nessa ação, ele convoca todos os seus credores, ou seja, todos aqueles que ele deve, com esse novo plano de repactuação e diz, essa aqui é minha dívida e eu consigo pagar desta forma. Então, nessa ação, os credores eles podem ou não aceitar esse plano de repactuação e o juiz, nesta ação, ele pode homologar, por exemplo, somente com aqueles credores que aceitaram esse plano de repactuação. E isso dá um fôlego maior para esse consumidor, porque ele vai ter ali um alívio a partir desse plano de repactuação, que vai fazer com que ele pague suas dívidas de uma forma mais sustentável e também responsável. E tem um nível de comprometimento da renda dele, não pode ultrapassar o que você falou. Exatamente, Não se pode ultrapassar, é ideal, no mundo ideal, que o consumidor ele não ultrapasse ali 30% dos seus rendimentos, aquilo que ele recebe. Doutor, tem funcionado? Sim, tem funcionado, Nilvan. A gente tem percebido que pessoas elas começam a ter esse fôlego maior a partir dessas ações de repactuação, né? Então, pessoas ali que estão no vermelho, com o seu nome sujo, a partir do momento que ela repactua essas dívidas, por ter essa ação de repactuação, o nome dela não pode ser mais inscrito, certo? Nos órgãos de proteção ao consumidor, e essa pessoa tem uma perspectiva de voltar ali à margem da sociedade, né? A viver ali novas linhas de concessão de crédito e, de fato, ser uma pessoa que consiga ali exercer o seu direito de cidadão. Tendo em vista que, geralmente, o endividado ele está bem à margem dessa questão, né? Porque não tem direito a novas linhas de concessão, enfim, o nome sujo ele implica em várias questões negativas, não só na questão financeira, mas como a gente vinha comentando também
na questão da saúde pública dele, né? Na questão da saúde. A lei estabelece esses critérios diante de decisões que tem a necessidade do juiz, ou ela também fala de extrajudicial? Então, também pode ser feita essa repactuação por uma forma extrajudicial. Certo? Que pode ser frutífero ou não. Mas é mais indicado, caso não tenha nenhum êxito extrajudicial, que o endividado ele busque fazer essa mediação extrajudicial. E aí um ponto interessante, porque o que seria esse mínimo existencial, né? Foi editado um decreto do governo federal que estabelece que esse mínimo existencial é aquelas pessoas que recebem valores X e após o pagamento e após a necessidade de pagamento de suas dívidas, fica ali com um valor médio de vida para viver de R$600. Doutor, o grande segredo disso é se o senhor faça uma análise mais conceitual, aí é como resolver o problema, o gargalo. Está endividado, a lei ajuda a fazer isso, tem critérios, seja pela via judicial, seja pela via extrajudicial. O nosso grande problema é a educação financeira, né? Perfeito. A lei, inclusive, ela fala sobre essa questão da educação financeira, né? Mas aí é uma questão bem mais ampla, que é uma questão de base. E assim, o que a gente pode dizer para o consumidor e para o telespectador que nos assiste, se a gente puder dar algumas dicas, é sempre perceber, não ultrapassar aquele limite de 30% do que recebe. Porque a partir do momento que ele ultrapassa, ele pode ali, em algum momento, acabar contraindo uma bola de neve e se superendividar. Evitar também utilizar o cartão de crédito como extensão do seu salário. Porque tem muitas pessoas que têm o seguinte raciocínio: eu recebo 3 mil, mas tem o limite do meu cartão de 2 mil. Então o meu salário é 5 mil. E isso aí é extremamente perigoso. Evitar entrar no cheque especial, evitar fazer empréstimos de forma deliberada, sem análise dos contratos, sem análise das cláusulas. São situações aí que a gente pode orientar as pessoas para que não caiam nessa situação e se tornem superendividados. Se a pessoa está superendividada agora, tem muita gente que não conhece nem a lei de 2021 que está aí já em vigor. E o melhor conselho, em qualquer dúvida, é ter um profissional que possa orientar em relação a essas saídas aí. Com certeza. Sempre há o auxílio aí de um profissional da advocacia, mas também é possível procurar a Defensoria Pública, o PROCON, até com o intuito de se informar e, a partir daí, tentar alguma situação para repactuar essas dívidas. Muito obrigado pela aula. Eu que agradeço, Nilvan. Lá do Mousalas. É um escritório que é uma empresa, meu amigo, que hoje tem um conceito muito forte na Paraíba e no Nordeste. Abraçar todo o doutor Ricardo, do meu amigo Valberto, Rinaldo, né, Cazé, toda a Lucas, doutor Lucas, essa equipe que eu conheço de perto, que é uma equipe competentíssima e que a gente precisa ressaltar toda vez que tiver oportunidade, tá bom? A todos vocês do Mousalas, grande abraço aí.